Amém. Irmãos, nós chegamos nesse instante com a palavra de Deus e aproveitar aquilo que faz parte do tratar, do trabalhar, do ministrar do Senhor sobre as nossas vidas. Mês de novembro e nós separamos um novo assunto, um novo tema para a gente cobrir ao longo desse mês, ao longo desses domingos. O título do tema é Mais que Dinheiro, Fidelidade. Na verdade, nós começamos esse assunto hoje pela manhã na EBD. Nós tivemos uma EBD dirigida dentro de uma das parábolas que já fala desse assunto. E como foi dito hoje de manhã aqui na nossa EBD dos adultos, realmente dinheiro é algo que toca e tem a ver com todas as nossas vidas. Tem a ver com o nosso mundo das transações comuns, diárias, envolve a cada um, envolve daqueles que, à medida que entram na autonomia das suas vidas, já estão em contato com esse mundo, e até o último deles, em nossa consciência, nós lidamos com essa tão importante questão da vida. E, enfim, um tema da maior importância. E se é um tema da maior importância, como Deus está para todas as áreas da nossa vida, como Ele poderia ficar de fora de um assunto tão importante como esse, né? Então, hoje nós vamos começar esses dias os quais nós vamos pensar sobre esse assunto. E hoje o tema aqui da nossa noite é sobre Deus e o dinheiro. Convido você para que abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ler 5 versículos desse capítulo. Sua Bíblia ou celular, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 19 até o 24. Vou ler aqui na NVI, acompanhe na sua Bíblia, o celular, que nos diz a palavra de Deus. Aqui na NVI, aqui é recortada, intitulada Os Tesouros no Céu, que diz assim. É Jesus dizendo, tá? De antemão a gente já destaca, já ouvindo o próprio Jesus dizendo essas palavras. Jesus diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, mediante o que já lemos da Tua palavra e acerca do que meditaremos acerca dela. Eu deixo aqui diante do Senhor todo o preparo. Peço a condução completa do Espírito sobre aquilo que o Senhor quer tratar com a Tua igreja a partir de mim, que faço parte dela. Use esse momento, ó Pai, para edificar as nossas vidas e nos abençoe, ó Pai, por favor, porque nós precisamos e estamos aqui para isso. Nós assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. 5 versículos que fazem parte de um trecho muito importante no Evangelho de Mateus, chamado o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele fica do capítulo 5 ao capítulo 7. E quando a gente vai olhar aqui nesse momento na palavra de Deus, ou numa leitura na nossa casa, o nosso devocional Sermão do Monte, a gente sempre tem que buscar trazer dele o melhor aproveitamento que ele deve ter sobre nós. É muito vago e muito perdido se a gente observar isso aqui como um simples momento idílico e bonito na vida de Jesus com seus seguidores. Então estava Jesus na montanha,
Muitos deles se assentavam ali para ouvir, e aqui um mestre sábio está proferindo ensinamentos, e muitos ali ouvindo cada palavra do que esse mestre teria a dizer. É disso que se trata. Mas o que nós precisamos entender, olhando para a palavra de Deus, é que esse conteúdo, esse sermão, ele não tinha a ver apenas com aquela Jerusalém, daqueles seguidores, daquela Judéia, daquela região ali, naquele primeiro século, daqueles que estavam ouvindo Jesus. Mas ele é totalmente útil para nós também. O que é o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha é os israelitas, o povo de Deus, dito chamado povo de Deus, eles viveram uma realidade chamada Reino de Israel, que aqui no Evangelho de Mateus, agora a gente pode chamar de Reino dos Homens. É o reino que eles herdaram por toda a trajetória bíblica do que a gente vê no Antigo Testamento. É o reino no qual houveram reis como Davi, como Salomão e tantos outros mais. O povo de Israel, eles aguardavam a vinda do Messias. Eles não viam a hora do Messias vir. Eles aguardavam com expectativa. E quando eles pensavam na vinda do Messias, eles achavam que Jesus ia ser uma nova versão de um Davi, um rei guerreiro, um rei poderoso, um rei imperialista, alguém que fosse da mesma proeminência desses outros reis na história antiga. Mas é aí que a história ela tem uma grande mudança e uma transformação, porque o reino que Jesus vem implantar se chama Reino dos Céus. Ele é espiritual, ele é totalmente na contramão daquilo que aqueles homens estavam aguardando. Então, quando a gente vê no Evangelho, principalmente, por exemplo, de Mateus, essa contraposição entre Reino dos Céus, Jesus contrastando o novo reino que ele está trazendo, em comparação àquele reino que os homens tinham por vista. Então o Sermão do Monte é um momento em que Jesus está trazendo aqui, está discursando coisas sobre esse novo momento que ele veio trazer, chamado Reino dos Céus. E quando a gente olha para esse Sermão da Montanha, tem vários assuntos aí dos quais Jesus vai cobrir que a gente pode ver aí. Começa no capítulo 5. Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças, que tem a ver com promessas, com realidades daquele que faz parte do reino dos céus. Jesus vai falar sobre o que é esperado daquele que vive e está no reino dos céus agora, que ele seja sal, que ele seja luz. Jesus vai colocar o seu posicionamento diante da lei, porque muitos homens daquele tempo, ao ouvirem os ensinamentos de Jesus, achavam que Jesus era radical, e ele era. Que Jesus, ele veio de alguma forma muito rebelde aos olhos deles. Eles achavam que Jesus ele era muito subversivo, não é? Mas Jesus ele vem aqui afirmar que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei com excelência. Jesus também vai falar sobre problemas sérios que já naquele tempo aconteciam, e Jesus vai falar sobre esses problemas sérios. Aí na conjuntura do texto você vai ver, Jesus vai falar sobre homicídio, adultério, divórcio, juramento, vingança, vai falar sobre os inimigos. E repare só que são problemas tão atuais nos nossos dias, ok? Como eram problemas já vividos naquela época lá. E por que Jesus vai falar desses problemas sérios? Porque além de tudo aquilo que a lei do Antigo Testamento dizia e ensinava acerca disso, no paralelo da lei, haviam outros intérpretes que traziam a sua própria interpretação da lei. E havia uma série de ensinamentos que estavam no meio do povo e que não era muito bem aquilo que eles deveriam praticar. Por isso que diante desses problemas sérios, a gente vai ver esse dito de Jesus, olha, vocês ouviram, e esse vocês ouviram que Jesus está dizendo, é assim, olha, vocês ouviram os intérpretes da lei, mestres aí, dizendo sobre esses assuntos, isso e aquilo, mas no reino dos céus que eu agora trago, é diferente. E aí Jesus coloca a sua visão para o reino dos céus. Jesus, capítulo 6, ele vem corrigir a religião vivida de forma errada por aqueles homens. Jesus vem falar sobre as esmolas, Jesus vem falar sobre o jejum, Jesus vem falar sobre a oração. Aqueles homens viviam uma vida religiosa para os homens ver. Eles não estavam preocupados em obedecer a Deus. E Jesus vem falar, no novo reino, o reino dos céus, que eu trago, que eu implanto, a gente precisa corrigir isso aí. E precisa ajustar essa rota. Capítulo 6, Jesus falando sobre essa religião que precisava ser corrigida. Na sequência,
a gente vai ver ainda Jesus falando sobre uma postura para a vida. E a gente vê essa parte que Jesus fala sobre o tesouro da vida, mas a gente vai ver adiante sobre as preocupações da vida também. E na parte final do Sermão do Monte, Jesus vem trazer sobre alertas importantes para os seus seguidores. É ali que Jesus vai falar sobre questões tão sérias como a questão do julgamento, a questão da persistência, perseverança, continuidade na oração, a porta estreita, a árvore e seus frutos, o prudente e o insensato. É nesse contexto todo desse assunto que Jesus está falando de muitas coisas que eram para aqueles dias, mas separe só que eles são atuais, eles são vigentes para nós também, inclusive esse que a gente vai olhar hoje, sobre a postura para a vida, não é? Sobre o vislumbre da vida, sobre o tesouro da vida, e é isso que nós vamos observar aqui nessa noite. Nosso trecho é Mateus 6, 19 e 24. Irmãos, naquela época não era tão diferente assim como às vezes a gente acha que era. Hoje a gente tem tecnologia, hoje muitas coisas do ponto de vista cultural mudaram sim. Mas o fato é que dos problemas que aconteciam naquela época não mudaram. Por exemplo, os romanos que dominavam Israel cobravam altos impostos daquele povo ao qual Jesus estava falando. Não difere muito da gente hoje em dia, né? A gente trabalha alguns meses do ano só para pagar impostos. Passamos aperto? Eles passavam também. Temos preocupação quanto ao futuro? Esse pessoal aqui também tinha. Porque eles ainda estavam diante de uma nação da qual eles não sabiam qual era o futuro. Eles não sabiam o que ia acontecer. Roma dominava, estava sobre eles, e eles estavam ali vivendo realidades muito paralelas a que a gente vê e enfrenta nos nossos dias. Eles estavam em tempos desafiantes, e eles tinham uma prática muito problemática da religião, que sim, Jesus vem corrigir nesse trazer do reino dos céus que ele traz. E aí nós temos esse trecho que nós separamos para essa noite aqui. Algumas semanas atrás nós olhamos o trecho do 25 em diante, quando a gente falou sobre prioridades. Hoje nós estamos olhando esse trecho aqui. Versículos 19 e 20, o assunto de Jesus olha, ele começa dizendo assim, sobre acumular tesouros na terra. Jesus está falando que acumular tesouros na terra é uma busca, é uma tentação que aqueles homens poderiam viver em tempos desafiantes. Porque Jesus vai dizer, olha, vocês dentro dessa preocupação sobre acumular tesouros na terra, traça e ferrugem destroem. Hoje em dia nós temos contas bancárias, hoje em dia a gente tem todo um aparato tecnológico que quem vai investir, quem vai guardar, quem vai se provisionar tem recursos para se organizar dessa forma. Mas naquele tempo não era assim, obviamente. Quem queria guardar alguma coisa, quem queria acumular riquezas, tinha que de alguma forma se organizar isso dentro do mundo físico que ele tinha. As casas, elas tinham paredes em que muitas vezes as pessoas faziam buraco e escondiam ali. Por isso que é dito que onde os ladrões não arrombam, não furtam. Porque como se há ladrões hoje, haviam ladrões naquela época que já eram dos que estavam em busca daquilo que as pessoas estavam guardando. Mas algo que acontece para qualquer um que guarda dinheiro, recursos, bens, quando quer guardar algo muito bem guardado, guarda tão bem guardado que daqui a pouco a pessoa esquece ali por um dado tempo, e às vezes tem mofo, e às vezes tem fungos, e às vezes tem traças, às vezes tem coisas do tipo da qual Jesus ilustra ali. Não é? Mas aí Jesus vai dizer, olha, na realidade física de vocês, dentro dessa grande preocupação que pode ser o acumular tesouros, não é? Traça, ferrugem, ladrões roubam e furtam, esses seres destroem. Mas aí Jesus vai dizer, acumulem tesouros nos céus, onde lá é inacessível, onde traça e ferrugem não alcançam e é inacessível para os ladrões também. No 21 Jesus vai dizer, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Quando Jesus trata de tesouros, Jesus está falando sobre esse lugar de acumulação daquilo que é precioso para você, daquilo que você está muito preocupado, né? E aí Jesus vai dizer, aí também estará o seu coração, ou seja, o governo da sua vida estará em direção a isso.
Não é a única vez, não é a única incidência no Evangelho que Jesus fala sobre isso. Lucas 16, 14, por exemplo, Jesus também vai falar que os fariseus daquela época, eles eram avarentos, eles amavam o dinheiro. Esse não é um problema tão moderno do capitalismo, do materialismo que nós temos nesses dias. Naquele tempo, os homens já viviam esse tipo de dificuldade, sim, inclusive o povo que seguia a Deus. Jesus não está trazendo no seu sermão do monte esse assunto à toa. Era porque eles precisavam ouvir esse assunto. Versículos 22 e 23a, Jesus vai falar sobre os olhos, e Jesus está falando, olha, os olhos, eles são direcionadores do foco, quer dos físicos, do nosso mundo físico, como dos espirituais também, dentro do que Jesus está propondo aqui. Porque os olhos, havia um entendimento naquela época de que os olhos são a entrada para a alma. Eles alimentam aquilo que vai no nosso imaginário. E por isso que Jesus vem falar o que ele vai dizer aqui sobre os olhos que guiam o nosso olhar. E Jesus vai dizer, eles nos direcionam ao tesouro que vamos escolher acumular. É disso que Jesus está falando aqui. Porque esse pessoal, eles tinham muitos erros e muitas falhas por corrigirem, mas eles se achavam muito certos. É esse jogo aqui que Jesus está propondo em dizer assim, olha, vocês, de alguma certa forma, acreditam que estão na luz, que estão vivendo a luz, mas se a luz que vocês estão vivendo, na verdade, não é ele como mestre, ele que sabia disso, ele poderia dizer, se eu vejo que essa luz na verdade são trevas, que tremendas trevas são, na medida em que vocês estão tão fechados, tão focados nela, em algo que na verdade vocês precisam tanto corrigir a rota e o caminhar de vocês. No 23b, na parte B do 23, Jesus faz uma provocação àqueles judeus que estavam ouvindo a ele, judeus fariseus, ou não necessariamente fariseus ali, que estavam seguindo a Jesus. Jesus vai dizer, quão tremendas trevas são elas, não é? Ele na qualidade de mestre, ele que julga e ensina, ele poderia dizer isso. E então Jesus chega no versículo 24, que é o nosso foco aqui, quando ele chega no ápice. Jesus aqui, irmãos, Jesus aqui, ele eleva o dinheiro de uma condição, de uma posição. Ele estabelece o dinheiro como um tesouro, como uma condição de Senhor. E aí a gente vai ver duas afirmativas aqui que nós devemos ter muita atenção sobre elas. Jesus vai trazer um exemplo do mundo real. Dois senhores. Talvez seja alguma coisa que alguns aqui já tenham experimentado. Quem aqui já teve dois chefes? Como que funciona quando você tem dois chefes? Dois superiores imediatos. E os dois, às vezes os dois não precisam nem disputar entre si, mas o simples fato de você ter que responder aos dois é complicado. Já passei por isso. É um caso do mundo real daquele tempo. Jesus usa isso para dizer assim, olha, o que acontece quando alguém tem dois senhores? Vai ser perfeita essa história? Vai dar muito certo? Não é? Jesus vai dizer, a realidade é que havendo dois senhores, obrigado pela paciência. Eu creio que em algum momento irão embora. Ódio e amor, dedicação e desprezo. A fala de Jesus é mais ou menos o seguinte, havendo dois senhores, é muito óbvio que vai se odiar um e amar o outro, que vai se dedicar a um e desprezar o outro, não é? Porque é irreal essa questão de haverem dois senhores. É aí que Jesus traz esse conceito para aplicar em dizer, olha, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, porque da mesma forma que nesse mundo real isso é tão complicado, isso é tão complexo, essa questão de haverem dois senhores para um único subordinado, da mesma forma também, afirmativa número 2 de Jesus, essa história de querer servir a Deus e ao dinheiro. Jesus eleva aqui o dinheiro a uma posição de Senhor, não é? Quando ele diz, vocês não podem servir ao Senhor, a Deus e às riquezas. Por que Jesus vai trazer esse destaque aqui, irmãos?
Porque fato é que muitos ali, isso é certo, muitos ali eram alvo do que Jesus queria ensinar e tratar naquela tarde, naqueles dias ali de ensino. Isso é certo. Mas talvez eles nem deviam estar em consciência disso. Muito provavelmente eles nem deviam estar atentos a isso. E depois de ouvir Jesus e a sua mensagem, talvez ao ouvir sobre essa questão de acumular tesouros aqui e ali, sobre as riquezas, que era algo que era uma necessidade, algo que tocava eles também, talvez eles poderiam entender a mensagem, mas dizer assim, sem problemas, eu dou conta disso. Na verdade, é só eu saber lidar bem com essa situação. Se Deus vier primeiro, não tem problema o dinheiro também ser um manda-chuva na minha vida. Vai dar tudo certo no final da história. Mas é aí que Jesus vai vir com seu ponto sobre essa de que não tem esta de dois senhores. Se trata de Deus na história, porque existe um antagonismo natural aí. Ou é um ou é outro. Um necessariamente acaba ficando contra o outro quando nós estamos falando dessa situação de senhorio. Não se pode servir a Deus e às riquezas. E Jesus usa essa situação anterior dos dois senhores para estabelecer esses dois alvos diferentes e opostos e tratar dessa ênfase. Detalhe que é uma ênfase que Jesus também vai tratar e abordar lá em Lucas 13. Irmãos, esse ensino todo que Jesus deixa aqui para nós, ele tem tudo a ver com a gente e tem uma aplicação imediata sim. Não estamos no monte, não estamos no primeiro século, mas é muito válido para nós também. Porque esse problema dos tesouros, das riquezas é algo que sempre existiu na existência humana desde que o pecado se instaurou. Sempre foi real, sempre aconteceu. O Antigo Testamento mostra episódios do tipo. Salomão é um caso que, bem estudado, a gente vai perceber esse tipo de situação. Essa questão do dinheiro, das posses, das riquezas que se estabelecem num antagonismo a Deus. Seja por ele diretamente no que diz respeito à possessão do dinheiro, ou seja, daquilo que o dinheiro promove e traz como uma consequência. E por que eu digo isso? Isso tem a ver com os nossos dias sim, porque nós estamos no tempo do capitalismo, nós estamos no tempo do consumismo, do individualismo, do materialismo, e em meio a tudo isso, no tempo do hedonismo, ou seja, em que todos os homens são convidados a viverem uma busca doida pelo prazer, pela autossatisfação o tempo todo. E aí todo esse assunto tem a ver com o dinheiro em si, mas não só com o dinheiro em si, mas também com um monte de coisas que o dinheiro traz. E a gente vai ver e perceber isso no universo atual das pessoas do nosso tempo também. Como faz-se ler aquelas matérias, aqueles artigos que mostram a lista dos homens mais ricos? Quantos leem aqueles artigos pensando, quanto dinheiro esses homens têm? Quão desejável seria se ter todo esse dinheiro, toda essa quantidade? Às vezes o assunto é o dinheiro exatamente, mas às vezes o assunto não é o dinheiro exatamente, mas é aquilo que o dinheiro trouxe a muitas pessoas, não é? E que causou a elas uma visibilidade, uma notoriedade que é tão desejável para tantas pessoas. E é aí sim que o dinheiro desde sempre, mais do que nunca, irmãos, nós precisamos entender e compreender naquilo que Jesus aborda aqui, o dinheiro, ele é um ídolo. E se Jesus falou e tratou desse tema com tamanha importância, nós devemos tratar desse tema com importância também. Se Jesus disse que o dinheiro, ele pode se elevar a um status, a uma situação, a uma altura de concorrente de Deus, nós precisamos nos atentar e ter o alvo da nossa atenção nisso, e vamos também, de grande importância para nós também refletir sobre isso. Então vamos aplicar para nós aqui nessa noite, olhando aquilo que a gente viu aqui e daquilo que esse texto traz para nós. Primeiro aspecto que eu quero cobrir aqui nessa noite, aplicando para a gente, irmãos. Quando é que se serve ao dinheiro? Jesus evidenciou que isso é um problema, se servir ao dinheiro. Por que servir ao dinheiro é um problema? Porque quando você está servindo ao dinheiro, você não está servindo a Deus. É muito óbvio aqui naquilo que Jesus propôs. Então nós precisamos entender sobre esse quando é que se serve
o dinheiro. Se servir ao dinheiro é quando você está no trono do seu coração e o define como ídolo. Ou seja, é quando você está no trono do seu coração e não Deus. E estando no trono do seu coração, você define o dinheiro como ídolo, porque é ele que vai trazer as bênçãos que o dinheiro dá. Aquilo que o dinheiro pode comprar, não é? Então, a gente precisa logo de cara pensar muito bem nisso. Ano passado, em outubro de 2023, nós olhamos sobre o orgulho, nós falamos sobre o trono do coração. E naquela conjuntura a gente estava falando sobre o orgulho, né? Ali a gente estava se dedicando a um outro assunto, mas algo que nós resgatamos aqui para pensar nesse assunto de hoje. No nosso coração existe um trono e só um se assenta nele, ou seja, só um reina sobre ele. Ou é Deus, ou é o nosso eu. Foi o que a gente viu no ano passado. É nesse pé que a gente vai ver um pouco aqui, desse diagrama aqui, nessa noite, meus irmãos. O trono do nosso coração, ele tem um trono. Alguém se assenta lá e é só uma pessoa que está lá. Só alguém é rei sobre esse trono, né? E é quem se assenta no trono desse coração que define a adoração que se acontece nesse coração, seja uma adoração única ou uma adoração a ídolos. E uma vez que é definida essa adoração ela acontece. Ou seja, se serve, se cultua a adoração definida naquela situação. O pressuposto, o nosso desejável, a nossa busca, nosso correto é termos Deus no centro do nosso coração, no trono do nosso coração. Porque a partir daí se elege, se define o único Deus para adoração. É disso que a Bíblia fala. Lá em Deuteronômio 6,13 vai nos dizer algo que Jesus cita de novo em Mateus 4,10 e em Lucas 4,8 também está registrado quando Jesus é tentado. Quando é dito assim: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Foi dito no Deuteronômio, é lembrado em Mateus, é lembrado em Lucas. Ou seja, se você só serve a Deus, você não pode servir ao dinheiro. É disso que se trata aqui, não é? E uma vez que Deus está no trono do coração, se serve, se cultua ou se adora somente a Deus. E estando Deus no centro do seu coração, no trono do seu coração, a decisão que vai acontecer lá é de se cultuar, de se servir somente a Deus. É o que Josué 24,15 vai dizer, quando Josué diz, quando ele e o povo chegaram na nova terra, existiam os deuses daqueles povos que ali estavam, e Josué fala: olha, vocês precisam fazer uma decisão acerca de quem vocês vão adorar e servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque quando Deus está no trono do seu coração, a decisão é de se servir unicamente a Deus. Mas o problema é quando o eu nosso está no trono do nosso coração e não Deus. Porque daí se elege ou se define os ídolos, como por exemplo o dinheiro. Porque quando você está assentado no trono do seu próprio coração, você se valerá de ídolos que vão fazer satisfação para o teu eu, para o teu ego. E essa é a questão. E aí se serve, se cultua, se adora aos ídolos definidos. É disso que a gente está falando aqui. Por isso que uma das músicas, um dos louvores que a gente canta, a gente diz no refrão, não é? Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo o que sou. Reina em mim, Senhor, eu te sirvo, eu sirvo somente a ti. Essa dupla divisão aqui precisa estar clara para a gente, porque é ela que vai definir sobre quem está sentado no trono do nosso coração e que está regulando a nossa vida ao definir a nossa adoração. E esse é o grande problema do que acontece a respeito do dinheiro, tá? Essa é uma questão muito séria que tem a ver, meus irmãos, com a essência de quem nós somos. A gente precisa se lembrar que Deus, Ele não nos criou para que a gente se coloque no trono do nosso próprio coração. Deus nos criou para que a gente seja adorador, para que nós sejamos adoradores dele.
Isaías 43 vai falar em alguns trechos, versículo 7 vai dizer que nós somos formados para o louvor da glória de Deus, nós somos criados para ser adoradores. O adorador, ele foi criado para adorar, ele nasceu para adorar, ele vive para adorar. E a sua existência está condicionada, ele foi feito para isso, para adorar um outro ser que não é ele. Por quê? Porque na história perfeita de Deus, Deus criou o homem para adorá-lo. E uma vez que o homem o adore verdadeiramente e se lance nessa experiência de adoração perfeita e completa, ele vai ser feliz sendo adorador de Deus, não é? Mas o grande problema é que quando o homem ele se coloca no trono do seu próprio coração, ele quer mandar no seu próprio nariz, é uma outra forma de dizer isso, ele é um Deus falso. Por quê? Porque ele se afirma como Deus, mas ele não é um Deus. Porque ele não é absoluto, ele não é onisciente, ele não é eterno, ele não pode garantir nada pelas suas próprias mãos em definitivo, ou seja, ele é um falso Deus. Em algum momento ou outro ele vai cair, ele pode se sentir um Deus, mas ele vai cair, isso precisa estar claro para nós. Alguns exemplos na história mostram homens que se sentiram Deus. Existe um filme bem interessante, antigo já, 300, que mostra os espartanos lidando com o império de Xerxes. E Xerxes, ele chega ali, ele se sente um deus, ele se sente um soberano, ele se achava o maioral, ele achava que ninguém poderia impedi-lo, que ninguém poderia contê-lo, mas ele era um homem, e por mais que ele se achasse tão poderoso assim, nada o poderia conter, não é? Então nós precisamos pensar acerca disso. Você sempre está adorando a um Deus mesmo quando acha que não está. Até aquele que é ateu, ele acha que ele não crê em nada, ele acha que ele é dono do seu próprio nariz, ele acha que ele manda na sua própria vida, ele não crê em Deus, ele não crê em nada, mas na verdade ele se colocou no trono do seu coração, ele se enxerga e se vê como um Deus que é falso e que infelizmente em algum momento vai cair dentro dessa experiência da qual ele tem vivido. E qualquer adoração que não se destine exclusivamente a Deus, nós temos que lembrar, segundo as palavras de Jesus, ela é anti-Deus. É disso que Jesus disse e exemplificou quando ele falou sobre os dois senhores. Quando eu está sentado no trono do coração, ele define, ele elege muitos ídolos. E isso é uma coisa que a gente vê muito nos nossos tempos. Homens que estão no centro, no trono do seu coração e elegem o dinheiro como ídolo, porque ele acha que o dinheiro o fará feliz. Homens que elegem o poder como ídolo, homens que elegem a fama, o sexo, bens como ídolos, homens que definem pessoas como ídolos. Se eu me casar com aquela mulher, eu vou ser feliz. Ela é tudo que eu preciso. O meu filho, ele é tudo que eu tenho, eu não posso perdê-lo, porque se eu perder o meu filho, eu vou me rebelar contra Deus. É um ídolo. Coisas são tomadas e definidas, eleitas como um ídolo, mas são ídolos que vão cair, porque eles não são reais, eles são definidos pelo próprio homem. No próprio Antigo Testamento, Deus vai fazer ironias dentro do texto que os profetas trazem, quando diz assim, olha que coisa esquisita é essa de alguém tomar um pedaço de madeira, esculpir e fazer o seu próprio ídolo. É inanimado, ele não pode ouvir, ele não pode falar, porque ele não é um Deus, por mais que se queira fazer dele um Deus, ele é um pedaço de madeira, ele não é verdadeiro. E Deus fala isso quando o povo fazia esses ídolos e substituíam a ele, ao convívio, ao contexto com ele, ao relacionamento com ele por esses ídolos. Então é disso que a gente fala acerca de quando Deus Ele deve estar lá no trono do nosso coração e nós devemos nos atentar a isso. O dinheiro é um ídolo, presta atenção nisso, o dinheiro é um ídolo que nos seduz e tira Deus do trono do nosso coração. Não porque o dinheiro ele seja algo personificado, ele seja um ser pensante e ele vem fazer isso de consciência como se ele fosse vivo. Mas na particularidade do que o dinheiro traz e promove, ele seduz e tira Deus do trono do nosso coração, quando ele quer nos colocar, vamos entender dessa forma, estando o nosso eu no nosso coração, a gente vai buscar ter dinheiro para que a gente busque os objetivos que o dinheiro promove. É assim que a gente serve ao dinheiro, é assim que o dinheiro ele se torna aquele do qual pessoas são devotas, é quando elas, de fato,
Deus não está no trono do coração, mas de fato o nosso eu está ali no centro do nosso coração. Esse é um ponto importante que a gente deve pensar aqui nessa noite. Segundo aspecto que eu quero cobrir aqui é como é que o dinheiro se torna um ídolo a quem se serve, a quem se cultua. É quando você cai e cede à sedução dele. Não que ele seja um ser, e não é, volto a dizer aqui, mas é que você é atraído por aquilo que é particular dele, por aquilo que é viável por meio dele, por meio daquilo que ele viabiliza. Quando o dinheiro ele te seduz, ele te atrai, é quando ele se torna um ídolo para você, e ele não está nessa conjuntura a serviço de Deus na sua vida, mas na verdade é você que está no trono do teu coração e o elege como ídolo, ao qual você passa a cultuá-lo. E como é que essa sedução ela acontece, não é? Hoje até aqui na aula de EBD houveram alguns exemplos bem interessantes aqui que ilustram bem para a gente. Essa sedução acontece quando o dinheiro nos faz pensar que ele é tudo o que a gente precisa. Frases do tipo, algumas foram lembradas aqui hoje. Dinheiro não traz felicidade, ele compra. Quantas vezes a gente já ouviu essa frase, não é verdade? É quando homens param e pensam assim, dinheiro resolveria todos os meus problemas. Vocês acham que esse tipo de pensamento passa pela cabeça dos homens? Muitas vezes, não é verdade? Ah, se eu tivesse dinheiro. Ah, se eu tivesse aquela quantia. Ah, se eu pudesse alcançar aquilo. Frases do tipo, não é? Muito em voga nos nossos dias. Quando você tiver o seu primeiro milhão, sua vida vai ser outra, não é? Coisas que às vezes passam pelas brincadeiras que se fazem, mas que carregam essa importância, esse holofote que se dá ao dinheiro. Aquela brincadeira também que acontece, muitas vezes chama a atenção de, ah, se eu fosse herdeiro e não precisasse trabalhar e tivesse toda a grana do mundo para mim, não é verdade? Ah, se eu ganhasse na loteria. E o grande problema é que os jogos de azar, por exemplo, eles personificam esse problema como um todo. Definem a idolatria que o dinheiro é, jogos de azar. Talvez esse é um ponto que divide, provoca muitas pessoas pensam assim, olha, o dinheiro é meu, a aposta é barata. Qual é o problema de eu apostar e correr o risco de ganhar tanto dinheiro assim? Não é? Primeiramente, jogos de azar, eles dão tanto dinheiro para tantas pessoas porque tem tanta gente escravizada ali todo dia, fazendo aqueles jogos ali na esperança de se saírem bem naquilo ali. Escraviza tantas pessoas por meio dessas apostas. Mas segundo que as apostas, os jogos de azar, eles vendem aquele sonho de que tudo que você precisa é de um Deus na tua vida de verdade. Alguém que resolva todos os seus problemas. Porque com uma conta milionária você vai no hospital que você quiser. Então esse Deus dinheiro te dá saúde. Com tanta grana você compra o carro que você quiser. Com tanta grana você mora onde você quiser. Com tanta grana você tem a mulher que você quiser. Com tanta grana ele abre portas, ele te dá 1 milhão de amigos para você festejar e gastar toda essa grana. Tudo que você precisa é desse Deus. Tudo que você precisa é cultuar esse Deus. Esse ritual de ir lá na casa lotérica, fazer o jogo, é um culto ao ídolo dinheiro. A idolatria do dinheiro. O sonhar com o dinheiro é a sua oração de dizer assim, ah, se eu tivesse esse Deus na minha vida. Ah, se ele acontecesse na minha vida, a minha vida seria toda diferente. E o problema dessa consciência é que ele exclui totalmente Deus da tua vida. Alguns aí, e é uma brincadeira que a gente ouve muito, não, mas se eu ganhar eu dou o dízimo, né? Tipo, coisa boa, né? Eu vou resolver esse problema aí dando o dízimo. Mas é correto toda essa concepção? Alguns pensam assim, pastor, mas é o meu dinheiro, assim como às vezes eu posso comprar uma coxinha, eu posso fazer uma aposta. A gente precisa se lembrar, irmãos, lá no Éden foi um fruto que separou o homem definitivo de Deus. Satanás tentou Jesus a dar a ele todos os reinados do mundo por alguns segundos de adoração. Quando você vai jogar em jogos de azar, quando você vai fazer uma aposta, quando você está sonhando ganhar alto ali aquele montante de dinheiro, você está elegendo, você do trono do teu coração está falando assim, eu preciso desse ídolo aqui trazendo tudo aquilo que eu sonho.
Eu preciso dele para a minha vida, porque daí eu vou ser feliz, aí sim eu vou estar sossegado, aí tudo vai ficar bem, meus problemas vão ser resolvidos, eu vou ficar contente, porque o Deus que eu tenho na minha vida hoje, Ele não me dá a felicidade que eu tenho. Você acha que Deus está no trono do teu coração pensando dessa forma? Talvez você não assuma esse pensamento, mas quando você pensa que é o dinheiro que te daria a felicidade que você não tem hoje, em outras linhas diretas, indiretas, você está colocando assim: Deus não resolve toda a minha, Deus não é o suficiente para mim, Ele não é tudo o que eu preciso. Você está tornando um ídolo na sua vida, aquele pensamento de que com todo esse dinheiro a minha vida ia ser boa, a minha vida ia ter sentido. E por isso que mais e mais as apostas só crescem no nosso tempo, os caminhos de apostas, o caminho de desejar ser rico, não é? E esse ídolo vai sendo definido nas mentes de tantas pessoas, excluindo Deus. E o problema é que quando um Deus como o ídolo, um Senhor como o ídolo está sendo tão definido, tão exaltado assim, Deus está esvaziando, Deus está sendo colocado no canto da sua vida, Deus está sendo ignorado. Porque você está dando o holofote, a tua aspiração, o teu louvor de interior não é para Deus, é para o dinheiro. Quando você lê nas redes sociais, nas revistas, a vida dos que têm muito dinheiro e pensa assim: se um dia eu estivesse lá, se eu tivesse todo esse dinheiro, e esse glamour, esse brilho dos olhos, roubam a tua energia, roubam o teu pensamento, roubam ali tempos preciosos do seu dia a dia, e você fica ali cativo àquele tipo de atração. Ali você está agradando a esse ídolo, vamos dizer assim, mas Deus não está se agradando de ver que você não está percebendo aquilo que Ele tem concedido à tua vida, a presença dEle, a manifestação dEle, ao que Ele tem colocado para a sua vida no seu cotidiano. Isso é muito importante. Como isso acontece tantas vezes, não é? Quando o dinheiro se torna um ídolo, a quem se serve, a quem se cultua dessas formas a quais eu mencionei aqui. E quais são os efeitos, quais são os resultados do governo do dinheiro sobre o nosso coração? Porque o nosso eu está no nosso coração, mas de alguma forma, mesmo no trono, ele começa a ser governado pela ânsia pelo dinheiro, não é? É segundo aquilo que Jesus próprio disse, ele se torna o nosso tesouro, ele se torna o vislumbre, ele se torna o desejo, a aspiração daquele que olha para o dinheiro dessa forma. Ele leva tudo a girar em torno dele, em órbita dele, ele reorganiza a nossa vida, ele guia, dirige e define as nossas decisões e caminho de vida. Ele nos tira do alvo do reino dos céus e nos faz voltar para o reino dos homens. Quando o dinheiro começa a tomar expressão na vida de qualquer crente, inclusive, ele começa a viver só por aqui para agora, ele acha que tudo o que ele tem a viver é para aqui para agora, e ele esquece de viver aquilo que Jesus veio trazer e deixar, desde os seus seguidores do monte até para nós aqui, que é o reino dos céus. Isso é muito importante para a gente. Tem a ver com todos nós, não tem a ver só quando se tem muito dinheiro. Às vezes alguém acha que súdito do dinheiro é só quem tem muito dinheiro, quem de fato alcançou um status, uma situação de riqueza. Só que não, súdito do dinheiro, aquele que é servo do dinheiro, aquele que serve ao dinheiro, que tem o dinheiro como Senhor, é alguém que, pode ser alguém que tenha muito dinheiro e que seja egoísta tendo todo esse dinheiro, como pode ser também alguém com algum dinheiro, mas está sempre pensando: eu preciso de mais, ganância, ambição, mesquinhez, avareza, nunca está satisfeito com nada. A pessoa sempre vive com uma sensação de falta, de nunca estar contente, de nunca estar satisfeita, de nunca estar grata, de nunca perceber o quanto ela está abençoada pelo que Deus possibilitou ela a viver, não é? Isso são coisas, meus irmãos, que alguém com pouco ou muito dinheiro pode viver esses estágios aqui. Não tem a ver somente com quem tem dinheiro, mas tem a ver com todos nós. A palavra de Deus, o próprio Jesus nos evangelhos vai dizer que quem é fiel no muito é fiel no pouco também. E esse problema do dinheiro não está somente para quem está lidando com grandes somas de dinheiro, mas é para todos, porque aquele que não tem dinheiro, mas está cultuando ao dinheiro, sonhando com ele, buscando caminhos incessantemente, achando que ele é tudo o que falta, está tão escravizado e dominado pela ânsia pelo dinheiro, como aquele que às vezes tem muito e tem um medo, tem um receio de perder o dinheiro, e que quer mais dinheiro e busca por mais dinheiro cada vez mais. E o culto, servir ao dinheiro, não tem somente a ver com o que se faz para ganhá-lo,
mas também tem a ver com o que se faz para não perdê-lo. Quantas vezes pessoas que, mediante aquilo que alcançam, aquilo que recebem, aquilo que constroem, aquilo que ganham da parte de Deus, começam a tomar esse gosto, esse amor pelo dinheiro, e elas não querem gastar. Elas se tornam escravas do dinheiro, elas ficam sonhando com o primeiro, com o segundo, com o 10º milhão, elas ficam sonhando com tanta grana, elas ficam guardando, se privando de fazer aquilo que elas precisam, o que elas devem fazer em prol do outro, em prol do próximo, e deixam de viver aquilo que o dinheiro deve ser sobre as nossas vidas, que é apenas um instrumento. E aí a gente vê tantos desmandos acontecendo, meus irmãos. A gente vê uma dificuldade tremenda para usar o dinheiro naquilo que não é para você, porque você sendo escravo do dinheiro, a gente já viu aqui que quando você está no trono do coração, e o dinheiro então é esse ídolo, não tem nenhum problema quando esse dinheiro todo serve a você, mas quando diz respeito a esse dinheiro beneficiar um outro alguém, beneficiar algo que não tem a ver com você, isso de fato mexe com você. Porque o dinheiro, ele é o ídolo, ele trabalha a favor de você, você o serve, você o quer cada vez mais, porque você quer usufruir daquilo que ele vai trazer para você, mas você não dá a mínima para o outro, não é? É daí que a gente vê pessoas que têm tanto, mas têm dificuldade de ajudar o próximo. Pessoas, por exemplo, também faz questão nesse tipo de situação também, dificuldade de ofertar, de dizimar em prol do reino de Deus. Como a gente vê isso? Pessoas que hesitam, pessoas que falam assim, se algum dia eu tiver dada a situação, aí eu vou poder contribuir com Deus, aí eu vou poder me dedicar em ajudar pessoas, aí eu vou ser muito útil, se eu ganhar naquela loteria eu vou ajudar muita gente. E alguns até traçam esse tipo de raciocínio, no sentido de querer convencer a Deus para ajudar elas a ganharem tanto dinheiro, para que daí elas sejam de fato fiéis no muito, quando elas não conseguem ser justas, boas administradoras naquilo que Deus já colocou, já tem colocado nas mãos delas. Gente que fica pensando em quanto custará em algo que não é para ele. Ele gasta toda a grana naquilo que tem a ver com ele, ele não tem limites, ele investe pesado, ele não tem problemas naquilo que vai alimentar o ego dele, naquilo que vai fazê-lo sentir bem. Ele é liberal, ele é generoso, ele quer tudo. Mas quando diz algo a respeito que não tem a ver com ele, aí é a pessoa das mais remissas que tem. Porque ele está no trono do coração dele, porque o dinheiro é um ídolo na vida dele. E ele abraçou e ama o dinheiro de uma tal forma que ele não consegue viver de uma forma diferente com isso. Tudo isso porque é uma pessoa que se voltou para si mesma e colocou o dinheiro ao seu serviço. E como isso é sério, meus irmãos? Irmãos, a gente precisa olhar para essa questão da vida, porque quando a gente traz esse assunto para o campo da igreja, ele é um assunto espinhoso, as pessoas não gostam de falar disso. Por que não gostam de falar disso? Porque isso vai me educar. E o que a gente deve olhar quando a gente olha esse assunto aqui é que Deus quer nos educar, porque Deus quer nos abençoar. A bênção plena e perfeita de Deus nós experimentamos quando Ele está no trono do nosso coração. Quando o dinheiro é um instrumento. Porque daí, seja muito ou seja pouco, é Deus na história. A palavra de Deus ela é farta de exemplos de homens que tinham pouco, mas quando Deus está no processo, Ele multiplica. Só que aí, o que a gente vê hoje em dia é que os homens estão cada vez mais gananciosos. A ambição promovida pelo materialismo dos nossos dias, pela busca desenfreada do capital dos nossos dias, ela é massiva. E as pessoas, quando se toca nesse assunto, esse é um assunto indesejado. Mas Deus, se Ele está para a cadeira do teu coração, Ele deve reinar sobre tudo aquilo que diz respeito à tua vida. Ele deve ser senhor do seu dinheiro também. Nosso dinheiro deve estar submetido a Deus também. Quantas pessoas têm dificuldade em entregar ao Senhor, em entregar ao próximo, em beneficiar pessoas, porque existe aquele sentimento de não é para mim, eu vou perder, eu não vou ter mais isso, aquele apego, aquele amor que vai tomando raiz. A pessoa sempre quer mais para si, mas ela não se volta em se voltar em fidelidade para Deus. Nós vamos aqui olhar várias situações ao longo desse mês que diz respeito a todo esse universo, mas tudo começa em pensar sobre quem é
que está na cadeira do nosso coração. E refletir também se de alguma forma o dinheiro, ele em alguma medida ele é ídolo ou não na sua vida. Se de alguma forma, estando no trono do teu coração, você definiu o dinheiro como ídolo na sua vida. Isso é tão crítico, meus irmãos. Tão crítico. Tão crítico. Tem uma borboleta aqui, agora ela veio até aqui. Desafios nessa noite. Meus irmãos, isso é tão crítico que tem pessoas que quando vão ofertar para Deus, quando eu digo ofertar para Deus, não tem a ver com ofertar para a igreja. Esse assunto ele é tão crítico porque tem muita gente, tem muito líder, tem muita gente que se diz povo de Deus, fazendo muita coisa esdrúxula em nome de Deus. A gente não precisa fazer esforço para achar vídeos, para ver desmandos do que é feito em nome de Deus no nosso tempo. Tudo que nós vamos falar aqui em um mês não tem a ver com mais dinheiro para a igreja. Não é esse o assunto. O que está em questão aqui é a tua fidelidade a Deus. Quando eu falo ofertar a Deus, não tem a ver com ofertar para a igreja. Foi dito aqui na IBD hoje, não é impeditivo de você abençoar pessoas. Não há, de forma alguma. Mas tem muita gente que quando vai lidar com o dinheiro no que diz respeito a Deus, ela lida como se ela fosse dar uma esmola para Deus. Deus ele já tem muito, deixa eu dar alguma coisa para Deus para eu ficar bem com a minha consciência. Né? Sendo que Deus ele é o provedor de todas as coisas. Se levar a esse tipo de consciência é nos colocar como uma certa posição, como de fato deuses que se assentam no trono do nosso coração. Mas a nossa saúde, cada dia de vida que nós vivemos, tudo depende de Deus. Como nós não vamos ter do nosso tempo, de tudo que somos, da nossa saúde, dos nossos talentos, dos nossos recursos, do nosso dinheiro submetido a Deus? Se você já não gosta desse assunto, meu irmão, isso já sinaliza que ele, pelo simples fato de ser dificultoso para você, é um campo de trabalho na sua vida. E vou dizer, é um campo de trabalho, eu creio que na parte para mais de 90% das pessoas. Meio pastoral a gente já conversa sobre essa ideia de que o último que se converte é o bolso. Por quê? Porque é a moeda, é o valor desse mundo. E a gente fica de olho nas necessidades, a gente fica de olho naquilo que a gente quer. E a gente para de agir com fé. Sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. E para haver uma correta fidelidade a Deus nos seus recursos, nas suas finanças, você precisa de fé. Você não precisa ser fiel a Deus quando você olhar para a conta e tiver muito dinheiro sobrando. Você precisa mostrar para Deus o quanto Ele é prioridade para você. Você precisa demonstrar para Deus que aquilo que Ele tem te feito abençoado é para abençoar outras vidas também. A própria palavra de Deus já nos diz, mais bem-aventurado é dar do que receber, e Deus ele quer nos abençoar na medida em que a gente tenha um coração generoso, um coração pronto para abençoar, um coração pronto para servir ao Senhor e deixar que todas as coisas, inclusive o dinheiro, seja instrumento da parte de Deus nas nossas vidas. Mas nós precisamos pensar sobre quem está no trono do nosso coração. Nós precisamos pensar se de alguma forma o dinheiro ele é algum ídolo. Sabe por que isso é tão sério? Foi dito isso na IBD hoje cedo. A gente às vezes muito facilmente olha para outros credos, outras religiões e diz, isso é idolatria, aquilo é idolatria, aquilo ali é idolatria. Só que poucos de nós enxergam o dinheiro como esse problema que ele é. O problema que eu quero dizer é essa dificuldade que é em lidar com ele. Ele precisa estar na coleira, ele precisa estar a serviço de Deus, na minha e na sua vida. Mas para isso, nós precisamos estar submissos a Deus para viver isso de uma forma muito correta. Sabe qual que é o perigo da gente não enxergar o problema e o risco e a dificuldade que é o problema do dinheiro nesses nossos dias, nesse nosso tempo? Sabe qual que é o problema disso? Enquanto a gente não enxergar ele com esse risco que ele é maior a probabilidade de ele ser Senhor na nossa vida, nos colocar no trono do nosso coração e tirar Deus da situação. Deixar que Ele governe.
Com isso, a fé ela vai sendo extinguida, ela vai sendo posta de canto na nossa vida. Com isso, Deus vai ficando em segundo plano. E de tantas formas, nós vamos sendo distraídos. Porque enquanto estamos distraídos, estamos afastados da real bênção de Deus. Eu vou fazer aqui algumas perguntas para vocês, meus irmãos. Você acredita que dá certo esse negócio de confiar e depender de Deus? Você precisa viver isso no teu campo financeiro, no campo dos seus recursos, no campo do seu dinheiro também. Você entende que a fé é importante para a sua vida? Você precisa exercer fé na gestão do seu dinheiro também. Você entende que Deus quer te abençoar? Mas para Deus te abençoar, você precisa tê-lo no trono do teu coração. Não basta você estar no trono do teu coração, você ali coloca o dinheiro para ser um ídolo na sua vida, coloca o dinheiro para ser um senhor sobre a sua vida, Deus está por perto, e você tem a sensação de que está tudo bem, quando na verdade você está sendo roubado de viver bênçãos preciosas de Deus. Precisamos nos atentar disso, irmãos. Há algum tempo já eu tenho orado sobre trazer esse tema para a igreja. Esse bicho ele vai ficar até a hora que a mensagem acabar. Estou te avisando. Porque enquanto ele estiver aqui, ele está concorrendo com a nossa atenção de algo espiritual da maior importância. Deus ele quer abençoar o povo dele. E para abençoar de uma forma plena e completa, ele tem que estar no trono do nosso coração. Às vezes a gente não tem, então, graças a Deus, não temos ídolos de madeira, ídolos de pedra nas nossas vidas, na nossa crença, na nossa fé. Só que tem ídolos que estão roubando o senhorio de Deus na sua vida, como dinheiro. E a gente não está percebendo. Estão roubando a gente de experimentar a fé no nível mais profundo, conhecer bênçãos, milagres poderosos de Deus. E a gente não está percebendo. Porque tem um ídolo ali, na medida em que ele, de uma maneira indireta, porque ele não tem consciência, ele não é um ser próprio, mas esse conceito do que ele representa te fez crer que ele é quem você precisa. Quando você precisa, na verdade, é de Deus. Meus irmãos, eu tenho vivido lutas pessoais, particulares em áreas da minha vida, como todo crente vive, mas se tem algo que eu aprendi de muito cedo a viver com Deus, uma total consagração das minhas finanças. E eu só tenho bom testemunho para dar. Deus é fiel. Deus multiplica. Deus me abençoa. Deus faz surgir da onde não tem. Deus me dá coisas que eu não sei de onde que vem, não é porque eu estou acumulando, porque eu tenho ídolo e eu acumulo muita coisa, porque Deus ele é generoso, ele é abençoador quando ele está no trono. O problema é que no nosso tempo tem muita gente que quer as bênçãos de Deus, mas ele quer permanecer assentado no trono e quer ter um outro ídolo na presença dessa reunião toda, que é o dinheiro. Está servindo, está cultuando, está vislumbrando, achando que o dinheiro é tudo o que ele precisa. Caminhando aqui para essa nossa conclusão, irmãos, é de extrema importância a gente pensar nisso, porque há muitos que têm Deus sim nos nossos dias, nos seus corações, mas precisamos nos atentar, ele não está no trono do seu coração, porque ainda no trono está o seu próprio eu. E quando o próprio eu está no trono, ele buscará consentir com a ideia de que Deus está ali por perto, mas ele também vai agregar outros ídolos, inclusive o dinheiro. Mas isso é idolatria, e idolatria é pecado. Enquanto o dinheiro ele for um senhor na sua vida, você estará sendo idólatra. Enquanto você sonhar com o dinheiro, achar que ele é o Deus que você precisa, isso é pecado da idolatria na sua vida. Isso é um problema muito real nesse nosso tempo. Nós temos sido muito suscetíveis a essas influências do nosso tempo, e isso tudo nos afasta do bom propósito de Deus. Deus ele quer se assentar no trono do nosso coração e nos governar de todas as formas, e nos abençoar nas nossas finanças. Mas para isso,
Ele precisa estar lá de fato, e aí Ele vai ser o Senhor absoluto. Adoração, o nosso se voltar é diretamente para Ele, única, exclusivamente para Ele. Ele não consente com outros ídolos, porque Ele é exclusivo, Ele é único. É por isso que Jesus disse, não é possível dois senhores. Quero terminar aqui lendo 1 Timóteo 6, versículos de 6 a 10. Carta de Paulo a Timóteo, a primeira delas, capítulo 6, versículos de 6 a 10. Preste atenção nisso que Paulo está dizendo, porque isso tem a ver com a mesma coisa que Jesus ensinou. Paulo está dizendo assim, olha só, presta atenção nisso. Vamos pensar em Paulo dizendo isso na sua carta aqui a Timóteo. Timóteo, de fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Piedade vem do latim pietas, que quer dizer zelo, devoção, ou seja, a vida cristã, a vida junto a Deus. Então Paulo está dizendo, a vida cristã contentado, ou seja, contente, ou seja, com contentamento, ou seja, satisfeito, é grande fonte de lucro. É o que Paulo está dizendo. Por que isso, Timóteo? Porque a realidade é que nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, Timóteo, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. O que Paulo está querendo dizer para Timóteo? Paulo está querendo dizer assim, Timóteo, seja um conformado, aceita. Não seja ambicioso, não. Aceita. Não, o que Paulo está dizendo a Timóteo é, você tem Deus na sua vida. Se você entender quem Deus é, se você se relacionar corretamente com Deus, se você conhecer Deus de verdade, corretamente, experimentar caminhando com o Eterno, com Ele dia a dia, no pra valer, você vai viver isso com contentamento, você vai entender que isso é o que há de mais precioso, porque dessa vida você não vai levar nada, você vai levar dessa vida aquilo que você acumulou aqui, enquanto você fez aqui, construindo para a eternidade, porque estará lá esperando por você, mas daqui da matéria, do material, nada nós poderemos levar. É por isso que ele fala, olha, havendo o que comer, com o que nos vestir, aproveitando, usufruindo daquilo que foi nos colocado à disposição, estejamos satisfeitos, gratos a Deus, vamos perceber a ação, o favor de Deus, agradecer por isso, ficar feliz por isso, contentes por isso. Aí Paulo continua com Timóteo, sabe, Timóteo, os que querem ficar ricos, eles caem em tentação. Querer ficar rico é campo para experimentar tentação. Eles caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Estão entendendo que Paulo disse a Timóteo aqui, querer ficar rico é uma tentação que vai desencadear em tantas coisas complicadas, complexas, desastrosas. Aí Paulo explica, sabe por quê, Timóteo? Porque assim, a verdade é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentam-se a si mesmas com muito sofrimentos. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo assim, olha, muito amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo está dizendo, amar o dinheiro é a raiz de todos os males. Qualquer medida de amor pelo dinheiro é a raiz de todo o mal que possa haver sobre a sua vida. E é por isso que Paulo faz essa ressalva muito importante aqui para Timóteo. O que esse texto está dizendo para nós? Que é pecado ser rico? Não, esse texto não está dizendo sobre isso. Porque existem situações, condições na vida em que às vezes trabalhando de uma maneira natural, situações convergiram e a prosperidade financeira, material veio e pode acontecer. E nem todo aquele que é rico está em pecado por causa da riqueza, não. O problema é o amor ao dinheiro, é o apego ao dinheiro. E isso pode viver alguém que tem muito dinheiro ou alguém que não tem nenhum dinheiro, conforme nós vimos aqui.
Mas nós devemos ser piedosos e contentados, satisfeitos com Deus e com o que Ele nos dá, com o que Ele nos possibilita. Não devemos buscar ansiosamente ficar ricos, porque isso gerará tentações que nos tentarão, como toda tentação, nos atrair para a queda. São as palavras de Jesus: nossa busca deve ser a de buscar, acumular tesouros no céu. Não devemos amar ao dinheiro, mas devemos ter atenção sobre tudo isso, porque todo amor ao dinheiro levará à ruína, do milionário àquele mais pobre. Por isso a instrução bíblica: não ame o dinheiro, mas tenha a instrução bíblica de que ele é a raiz de todos os males. Não ame o dinheiro, mas busque colocar Deus no trono do teu coração e não permitir que o dinheiro seja um ídolo na sua vida, que você não viva a idolatria ao dinheiro, não faça dele o seu grande tesouro, não faça dele a sua grande aspiração, não permita que Deus esteja de alguma forma tirado do trono do teu coração, porque o teu eu está lá querendo ficar rico e privado de acumular tesouros no lugar certo. É Deus que deve estar no trono do nosso coração. É Ele que deve ser a nossa única escolha de adoração, definida a partir dessa nossa crença, e tendo Ele no nosso coração, é nele que deve estar a nossa centralidade de adoração, a nossa busca, o nosso culto, a nossa devoção, e que o dinheiro seja um instrumento de Deus entre tantos outros que Ele usa, meus irmãos. Abaixe a sua cabeça nesse instante e vamos orar. O ponto aqui é que nós devemos ter aquilo que é algo para ser um instrumento da parte de Deus nas nossas vidas, deve estar submisso a Deus. Não deve de alguma forma estar empossado como Senhor da nossa vida, na medida em que a gente tire Deus dessa situação. Porque, meu irmão, creia, estando Deus no trono do teu coração, Deus não estabelecerá, de forma alguma, não estabelecerá culto, adoração, veneração, devoção ao dinheiro. Deus não permitirá adoração a um outro que não seja Ele. Deus não consentirá que o dinheiro seja um ídolo, porque a adoração é somente para Ele. Esse é um campo de você pensar na sua vida, meu irmão. Pensar na sua atitude particular, como você vê o dinheiro, como você lida com o dinheiro, como é a sua disposição para o dinheiro, como você vive a sua medida de fé no que diz respeito à sua vida financeira. O quanto você valoriza o dinheiro, o quanto você fica desesperado por ele, o quanto você se acaba e se consome por ele, o quanto você tem amor ou apego por ele ou não, o quanto ele é somente um meio da parte de Deus de providência na sua vida, ou que de alguma forma ele é um instrumento de ambição, de ganância, que escraviza, que te sufoca, que move toda a sua vida para girar em torno dele, que rouba a tua atenção, que rouba a tua energia, que muda as tuas decisões, sempre em busca de mais dinheiro. Tudo o que se faz é visando o dinheiro, tudo é visando a mais dinheiro, a mais ganho, a preservação do que se ganhou, a buscando ganhar-se mais, esquecendo-se que o dinheiro ele é um instrumento dado por Deus para a bênção das nossas vidas, para a bênção de outras pessoas por meio das nossas vidas. Mas para tudo isso, Deus precisa estar no trono do nosso coração. Deus tem que ser o nosso único Senhor, o nosso único a quem nós adoramos. Não nós mesmos ali sentados buscando o ídolo para servir adorações egoístas, que são próprias unicamente, exclusivamente da gente mesmo. Vamos orar nesse instante. Pai, a gente teve desafios aqui nessa noite, roubando a nossa atenção, disputando sobre algo que é tão importante. Porque esse assunto ele é tão desconfortável nos nossos dias, a gente está tão impregnado de uma influência, de uma onda materialista, capitalista, individualista, egoísta, que a gente, do ponto de vista humano, esse é um assunto tão indesejado, Pai. As pessoas elas querem elas mesmas dizerem o que elas acham que deve ser. Elas querem elas mesmas tomarem a decisão de quanto elas vão dar. Elas não precisam pregar e falar sobre isso. Não, elas vão olhar na Bíblia, elas vão tirar o critério delas. Elas estão no trono, elas que vão decidir o que se dá, o que não dá, o critério que é, que não é, aquilo que se faz ou não faz. Porque elas estão no trono dos seus corações. O dinheiro virou um senhor para elas, um Deus adorado, uma idolatria estabelecida.
E diante disso, ó Pai, sutilmente, as pessoas não percebem o quanto elas deixam de usufruir a vida plena, a abundância, do cuidado, da fé, da multiplicação, da tua manifestação poderosa e milagrosa continuamente, por meio de um Deus que é presente em meio ao muito, em meio ao pouco. Como isso é real nos nossos dias, ó Pai. Se nosso tempo ele existe que se é nosso dinheiro, são as nossas regras. A gente é que manda, porque somos nós que estamos no trono do nosso coração. Mas a tua palavra nos diz que nós devemos ser totalmente submissos ao Senhor. Devemos ser servos do Senhor. É o Senhor que deve estar no trono do nosso coração. Isso diz respeito ao dinheiro que temos também. Isso diz respeito ao dinheiro que o Senhor nos dá. Porque se trabalhamos, se temos um negócio, se temos um empreendedorismo, alguma atividade autônoma, se ganhamos renda, é porque o Senhor, ó Pai, tudo nos possibilita. Do Senhor toda é a terra, tudo que nela há, Pai, tudo está debaixo do teu governo, do teu consentir. Como nós queremos nos apegar a algo que nem nós mesmos garantimos a nossa existência? Como queremos assentar na cadeira que pertence ao Senhor, sendo deuses falsos, sendo que não podemos garantir um único centímetro a mais da nossa estatura, sendo que não podemos garantir um único minuto a mais da nossa vida por nós mesmos. É o Senhor que deve estar no trono do nosso coração e tudo deve estar submetido ao Senhor. Pai, quanta influência há no nosso meio. Eu quero orar aqui a respeito desse assunto tão importante, ó Pai, porque o Senhor quer abençoar o teu povo. O Senhor quer que a gente ande por fé e não por vista. Por fé do mundo espiritual em que confiamos, em que dependemos, em que nos submetemos, em que sabemos que o Senhor está conosco em cada minuto e segundo de vida. Uma caminhada em que nos voltamos, Senhor Deus, ao teu senhorio, nos rendemos a Ele, buscamos ouvir o que o Senhor quer que a gente faça, porque o Senhor é o nosso Rei, é o Senhor que deve estar no trono do nosso coração. Visite-nos nessa noite, ó Pai, a todo o coração que de alguma forma aqui tão disputado anda. Talvez, ó Pai, o eu de tantos aqui assentados no trono, que hoje haja uma consciência de quebrantamento, de falar: eu vou acreditar e colocar todo o governo da minha vida ao Rei eterno, o Senhor dos senhores, na cadeira do meu coração, para que Ele me governe. Eu vou demolir todos os ídolos, ó Pai, que sutilmente estão sendo estabelecidos por mim mesmo, visando o meu próprio eu, o meu próprio ego, o meu próprio prazer, a minha própria satisfação, que tem me roubado de cumprir meu propósito, minha missão, meu chamado de vida, Pai. Mude, transforme os nossos corações, ó Pai, seja de fato o Senhor de tudo que somos. Que a gente, ó Pai, queira que o Senhor reine em nós sobre os nossos sonhos, sobre os nossos dias, sobre as nossas escolhas e decisões, não o dinheiro, não a busca pelo dinheiro, não a busca pelo vil metal, não a busca pelo acumular do que vai ficar aqui quando o nosso último minuto de vida se cessar nessa existência, Pai. Mas que a gente guarde, que a gente acumule, que a gente construa, Pai, tesouros no céu, onde, Senhor Deus, a gente constrói mediante uma vida de submissão, de generosidade, de entrega, de se lançar ao Senhor em cada minuto, em cada instante de vida. É assim que nós oramos nessa noite, ó Pai. À luz desse assunto tão importante, ó Pai, faça o teu povo um povo obediente no que diz respeito às suas finanças, um povo fiel, um povo que queira ajudar o próximo, um povo que não seja egoísta, um povo que não queira simplesmente se atentar aos seus próprios desejos, desígnios, propósitos, mas um povo que pensa sobre o seu chamado, o seu tempo, a sua missão, um povo que percebe que é abençoado para abençoar, não para se aparelhar de posses que, Pai, visam a bênção de muitos, não de um só, Pai. Que a gente tenha o Senhor no trono do nosso coração e que toda a nossa devoção, toda a nossa rendição esteja ao Senhor. Não permita, ó Pai, que o teu povo viva a idolatria nesse campo, Senhor Deus. Desmantele as idolatrias presentes, tire, ó Pai, todo ídolo, ó Pai, em todos os quais o dinheiro tem sido esse desejável, esse que mexe com as emoções, Pai, que haja um temor, um quebrantamento voltado ao Senhor, Pai. E assim, ó Pai, a gente viva a bênção que há do contentamento, da satisfação plena em Deus. Porque o Deus que tudo pode e tudo conhece está conosco, no pouco ou no muito.
e é só Ele que nós precisamos para viver, termos sentido e sermos felizes. É assim que nós oramos e te pedimos. Em nome santo de Jesus. Amém.